Oi gente, eu me chamo Vitor, sou Lina e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa redação do Enem 2022 e como que eu fiz lá na hora pra pensar os argumentos, como que eu escrevi e como tá a minha redação pra esse Enem. Quando eu li o tema da redação, eu já pensei lá, não, povos originários, povos indígenas, qual é o argumento que eu tenho sobre isso? Vou pegar Ailton Krenak, que eu não tenho lembrado o nome da Ailton antes, mas tenho lembrado sobre o nome dele, pra colocar na redação. Só que, quando eu fui pro texto motivador, eu vi que eles queriam um direcionamento totalmente diferente do que eu estava pensando. Não era sobre povos indígenas em si, povos originários em si, mas sobre todas as comunidades tradicionais do Brasil. Então, o direcionamento do texto motivador eu achei que estava muito legal. Não foi um tema difícil, foi um tema assim que foi um presente para quem estava estudando, porque com certeza se você pegou um cursinho ou se você estudou por eixos temáticos durante o ano, você viu algum tema relacionado a povos tradicionais e principalmente a parte dos indígenas, que é assim, batido que todo ano a gente vê alguma coisa sobre isso. Ou seja, esse tema foi trabalhado por boa parte dos estudantes brasileiros, então muita gente sabia o que fazer na hora, porém tinha essa pegadinha, que não era sobre povos originários, era sobre comunidades e povos tradicionais como um todo. Então talvez você ir para a parte de indígena, focar muito na parte de indígena, ou focar muito na parte dos quilombolas, possa ser que você tenha, assim, um tangenciamento de tema. E eu acho que essa é a grande pegadinha do tema do Enem desse ano. A primeira coisa que eu fiz, depois de ler os textos motivadores, eu circulei as palavras importantes do tema e botei no glossário ali para eu contemplar essas palavras durante a minha redação, né? Os repertórios que eu utilizei nessa redação foi o povo cigano, e eles já estarem presentes aqui no Brasil desde a época colonial. Utilizei um filósofo chamado John Dewey, que ele tem um conceito falando sobre educação funcional, que é a educação para resolver problemas reais da sociedade. E utilizei a Constituição Federal no segundo desenvolvimento. Como eu já falei, os repertórios que eu utilizei, eu vou espelhar aqui pra vocês a minha redação, está do jeito que estava no rascunho, tá? Porque na minha redação oficial eu tive que fazer algumas adaptações. Vocês, quando eu estiver lendo aqui, vocês com certeza vão sentir falta de eu citar vários povos que estavam lá contemplados na problemática, mas quando eu passei para a folha oficial eu fiz essas alterações. Então eu lembro que, por exemplo, na introdução teve quilombolas, teve indígenas, teve pescadores artesanais, teve várias outras coisas, mas de acordo com o que eu for lendo o parágrafo, eu vou dizendo pra vocês quais alterações eu lembro que eu fiz da folha de rascunho para oficial. Então vamos lá. A introdução começa dessa forma. O povo cigano é uma comunidade extremamente rica culturalmente e está presente no Brasil desde o período da colonização do país. Entre mentes, esse povo, infelizmente, é estigmatizado e marginalizado por densa parte da população brasileira. Sobre esse prisma, vale salientar que tais circunstâncias atingem não só os ciganos, mas também diversos povos tradicionais, nacionais. Nessa parte aqui eu não lembro, acho que eu troquei para a parte de Brasil, né? Tradicionais do Brasil, acho que eu coloquei isso, porque tradicionais e nacionais ficam uma rima, assim, sabe? Teve uma sonoridade muito parecida, então provavelmente eu dei uma trocada aqui. E nisso daqui também, nessa parte também, eu acho que eu dei como exemplo os povos quilombolas, tá? Continuando. Visto que a visão eurocêntrica proposta pela educação brasileira e a escassa representatividade política desses povos contribuem majoritariamente para a nefasta desvalorização desses importantes componentes culturais. Aqui nesse finalzinho eu citei indígenas, citei povos de pescadores artesanais, teve uma manipulaçãozinha que eu fiz lá na folha oficial, mas eu finalizei, eu acho, se eu não me engano, com essa parte de nefasta desvalorização desses importantes componentes culturais. Acho que isso daí já estava presente sim na minha folha oficial. No meu desenvolvimento 1, eu tenho que falar sobre a educação brasileira eurocêntrica, né? Então vamos lá. Deve-se ressaltar, nessa narrativa discursiva, a ultrapassada abordagem histórica das escolas brasileiras. Nesse enfoque, em concordância com o renomado filósofo John Dewey, faz-se necessário a implementação de uma educação funcional, a qual valorize a história da região de forma fidedigna para que o sistema educacional seja eficaz na resolução de problemas reais. Ou seja, eu conceituei de uma forma parafraseada o conceito de educação funcional desse John Dewey, né? Acerca desse raciocínio, é, no mínimo, revoltante o fato de 1500 anos serem simplesmente ignorados no ensino de história do Brasil, pois isso prejudica a compreensão. Sim, essa palavra está errada. Vim saber agora quando eu estava digitando para vocês, então eu digitei da mesma forma que eu escrevi lá errada, eu digitei errada aqui também, porque a gente é bem fidedigno com a realidade que aconteceu lá na hora da prova, entendeu? Prejudica a compreensão real das problemáticas do país pelos estudantes. Assim, tal conjuntura violenta simbolicamente, referenciando Pierre Bourdieu. Olha, aqui no meu rascunho tá Bourdieu,
tá Bourdieu, mas eu tenho certeza, não é possível que eu tenha escrito Bourdieu lá na redação do Enem, não, minha gente. Eu utilizei muito esse repertório. Eu acho que só aqui que eu botei Bourdieu e lá eu botei Bourdieu. Se Deus quiser, amém, vai dar certo. E desvaloriza os povos tradicionais brasileiros. Esse foi o meu desenvolvimento 1. Ele está do jeito que foi colocado lá, tá? Desenvolvimento 2. Além disso, a escassa representatividade política de grupos tradicionais. Essa parte de grupos tradicionais está mudada. Eu coloquei povos da Caatinga, alguma coisa assim, catingueiros. Tá mudada, não tá grupos tradicionais, tá? Tá outra coisa, mas eu coloco no raciocínio tá dessa forma. Mas eu lembro que eu fiz essa alteração na oficial. Configura-se como uma grave fomentadora da problemática. Essa perspectiva, embora a Constituição Federal torne a democracia brasileira representativa, as comunidades tradicionais não estão devidamente representadas nas instituições políticas nacionais, pois há poucos candidatos eleitos que entendam e lutem pelas demandas desses indivíduos. Desse modo, vale destacar o fato desse cenário ser estabelecido majoritariamente porque os partidos políticos priorizam candidatos com maior visibilidade regional, independentemente da representação política que eles ocupam, desconfigurando dessa forma a representatividade desses povos. Tá mais ou menos assim também. Teve uma citação ali, uma troca ali de alguma coisa desse parágrafo também, tá? E pensando bem agora, talvez tenha alguma coisa relacionada com grupos indígenas no final do parágrafo do desenvolvimento 1 também, tá? Que eu disse que não tinha nada alterado, acho que tem sim, acabei de lembrar, viu? Eu lembro essa aqui na cabeça. E a conclusão é a seguinte. Em suma, no tocante a essa drástica conjuntura, urge o combate dessa séria violência, padrão que eu finalizo todas as minhas redações. Dessa maneira, o Ministério do Desenvolvimento Social, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pelo processo eleitoral do país, deve elaborar uma agenda nacional de valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, a qual, por meio da reforma de materiais didáticos de história e da implementação de uma lei que imponha os partidos políticos a obrigatoriedade, eu acho que esse A, quando eu coloquei lá, eu botei com crase, tá? A obrigatoriedade de ao menos 10% dos candidatos serem representantes desses grupos, terá o fito de estimular a valorização desses povos no território brasileiro. Esse finalzinho aqui também foi trocado, foi mudado lá na folha oficial, não tá território brasileiro, isso eu tenho certeza, mas tem outra coisa lá parecida com isso, tá? Essa conclusão aqui, o que eu senti falta? Eu falei sobre a reforma dos materiais de história, então era pra eu ter colocado o Ministério da Educação aqui, pelo menos, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu, que na hora de escrever eu não escrevi isso, e também eu escrevi até o finalzinho da última linha, então com certeza seria difícil de caber até durante a minha redação esse Ministério da Educação. A minha redação foi essa, eu não me sinto seguro, não estou tão seguro com essa redação, não acredito que ela vai ter uma nota gigantesca, estou um pouco inseguro em relação à nota dessa redação, mas vamos ver o que dá, né? Foi o que eu tinha para escrever lá, foi o que veio na minha cabeça na hora, eu tentei diferenciar bem as teses, então trouxe a parte da educação eurocêntrica e da representatividade política, então tentei distanciar bastante isso, que foi um problema que aconteceu na minha redação do ano passado, então tentei resolver isso, tentei responder as perguntazinhas durante o desenvolvimento para conseguir fechar a competência 3. Não sei se isso vai ser possível, mas eu tentei, né? Durante o ano todo eu estudei para conseguir fechar essa competência. Espero que isso aconteça esse ano, que foi onde eu perdi meus 60 pontos no ano passado. Deixem nos comentários aí o que, é que vocês acharam desse tema, se vocês acharam um tema bom, um tema batido ou não, se foram bem na redação ou se acham que não foram bem, se estão inseguros como eu, de acordo com a nota que vai vir dessa redação, ou se estão felizes com o que fizeram. E além disso, deixem seu like, se inscrevam no canal para me estimular a produzir mais vídeo pra vocês, mais conteúdo pra vocês, porque eu estava aqui, minha gente. Tava sofrendo aqui com física, termologia, e aí eu arranjei um tempozinho pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês, conseguir editar e trazer um conteúdo aqui pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.